Pessoal, estamos aqui de novo, né, para continuação da entrevista com o amigo promotor e professor Ivan Carneiro Castanheira. É o nome comprido, mas vale a pena. E quando eu interrompi, né, o Ivan, a gente estava falando, você estava falando de alguns locais, né, que eu conheço muito bem. Por exemplo, a represa de Salto Grande, né, eu conheço como a Praia Azul, né, realmente era praia. Quando eu era bem jovem, bem garoto, né, meu tio nos levava até a Praia Azul, que era uma verdadeira praia, e muito perto, né? Bem mais perto. E Barra Bonita eu vim conhecer já um pouco mais tarde, né? E eu me encantei com Barra Bonita, né? Ali você navega no Rio Tietê, as pessoas pescam no Rio Tietê e comem peixe do Rio Tietê, que coisa linda, né? E você vê, você anda um pouquinho de barco lá em Barra Bonita, e você vê o rio Piracicaba desaguando no Rio Tietê. Que visão espetacular que é isso, né? Que coisa bonita. Eu nasci em São Paulo e vivi boa parte, toda a minha infância e adolescência em São Paulo, né? Eu visitava a família aqui de Campinas e a gente ia na Praia Azul, né? Mas que coisa bonita que é isso, né? Que bom trabalho esse, né? De cuidar disso, né? Disso. Eu espero que muitas pessoas tenham oportunidade de ver essas coisas que eu vi, né? Que volte a ter, né? Volte a funcionar bem aqui. Mas essa é a nossa luta. Vai demorar um pouquinho para termos resultado, mas é a nossa luta. que maravilha, né? Mas quando eu te interrompi a última vez, eu estou sempre interrompendo, eu perguntei para você a respeito do REURB. Eu falei, certo, é uma lei de 2018 que facilitou isso daí e tal. Como é que está funcionando isso, Ivan? Ribeiro, na verdade, é a regularização fundiária urbana, a lei da REURB, que é a Lei 13.465 de 2017. Ah, Quase 17. acertou. Uhum. Tá? Ela veio de uma medida provisória, a 759, ainda no governo Michel Temer, que foi editada dia 22 de dezembro, quando estava todo mundo já pensando no Natal, né? Sim, sim. Então veio até de surpresa, veio sem audiência pública, sem maiores discussões, né? E a ideia dessa lei é que se faça, eu sou um defensor dela, embora acho que ela tenha alguns pequenos problemas, mas ela flexibilizou em muito, né, a maneira de se proceder para que se regularize, não um terreno individualmente, mas aquele núcleo, aquele bairro, né, o loteamento, ou o núcleo habitacional informal, como se diz do ponto de vista técnico, né? Uhum. E aí ela tem algumas modalidades de regularização, das quais pode-se destacar três, né? A regularização de interesse social, que é ocupada por população predominantemente de baixa renda, né? De até 5 salários mínimos. A regularização de interesse específico, que é a chamada REURB-E de específico, a social é REURB-S, e uma terceira espécie, que a doutrina tem dito assim, que é uma regularização inominada, que é aquelas cujos loteamentos começaram antes da lei de parcelamento de solo. A lei de parcelamento de solo, denominada Lei Lema, que é a 6766, era de 1979, de dezembro de 79. Então, todos os loteamentos que surgiram antes de dezembro de 79, a lei ela diz assim, olha, basta o município dizer que ela já está incorporado ao núcleo urbano e poderá ser aberta matrícula. Então, não há uma preocupação com a infraestrutura, né, com o saneamento, que é água, que é esgoto, que é coleta de resíduo, né? Até porque já existe, né? Até passa uma régua, entendeu? Aí, antes de 79, regulariza, né? Depois de 79, a lei exige alguns requisitos. Para o interesse social, ela é mais tranquila, tá certo? Ela não é tão exigente, você não precisa ter uma dimensão de 30 metros da área de preservação permanente, bastam 15,
em algumas situações, se houver melhoria, nem dos 15 precisam, entendeu? E vejo que, só vou tocar nesse assunto, isso daria uma outra entrevista, mas recentemente o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão dizendo assim, olha, em áreas urbanas vale o Código Florestal, e o Código Florestal estabelece como metragem mínima entre uma construção e a margem do rio, a margem do corpo d'água, de 30 metros, tá? Então, a prevalecer, de fato, se não houver uma lei que expressamente retroaja os efeitos, e o Congresso Nacional já está se mobilizando nesse sentido, né, a tendência é que teria que haver uma série de demolições, né, de imóveis às margens dos rios. E aí, eu só citei este assunto, porque isso seria para situações normais. Agora, passa a haver uma incoerência, porque a lei de regularização permite que se regularize com 15. Então, quem fez legalmente, que obteve a licença é nula porque não se aplicava a lei do parcelamento do solo, aquela de 79, aplicar o Código Florestal. Então, o cara fez com licença, vai ter que... A licença é nula e ele vai ter que preservar 30. Quem não fez nada, esteve sempre irregular, pode regularizar com 15. Olha que situação complicada. Né? Mas, assim, voltando um pouco na lei de regularização ao qual você se referia, a ideia da REURB é no sentido de você ter uma regularização jurídica, porque você passa a ter uma matrícula de imóvel, oferece segurança jurídica, você pode oferecer um endereço, né, para a pessoa que, quando você mora numa favela, quando você mora num local informal, você não tem uma rua e um número para receber uma correspondência, tem que ter uma caixa postal lá no correio, né? Além disso, você tem a possibilidade de transmitir essa herança, de vender legalmente, de ofertar essa matrícula até como garantia para fazer um financiamento e efetuar uma melhoria no teu imóvel. Então, isso é dignidade, é garantir efetivamente o direito de propriedade, mas ela não pode vir simplesmente como uma regularização dominial, que é uma regularização de papel, que eu denomino, certo? Essa seria não seria regularização, seria um ajuste jurídico e pronto, né? Então, a gente defende que é importantíssimo, né, que venha acompanhado das obras de infraestrutura. Hoje, né, 50% dos imóveis no Brasil estão irregulares, né? E a gente vive aí a questão da lei de saneamento, aquela audiência pública ao qual me referi na primeira parte da entrevista, de novo trata de saneamento, e o Estado, aqui de São Paulo, pelo menos, confessadamente não está levando em consideração essa necessidade que a lei da REURB exige, né, de se levar água e esgoto a todos os loteamentos. Por que isso? Porque esses núcleos urbanos, que não necessariamente loteamento é aquele que você faz com projeto, né? Os núcleos informais, às vezes, são ocupações, não teve nenhum planejamento. E você também tem um loteamento clandestino, que é aquele que você não aprovou no órgão público. O loteamento irregular é quando você aprova e depois faz um outro projeto que não aquele que foi aprovado lá perante o órgão público, que é a prefeitura. Mas, seja como for, então você tem toda essa dificuldade, né, de se fazer essa regularização, e aqueles que são clandestinos, quer de ocupações, quer porque não foram aprovados, eles não estão nas estatísticas governamentais e não são levados em consideração para você ter o que a nova lei, novo marco legal de saneamento, prevê para 2033, tá? 90% de esgoto e 99% de água. Mas se não entra nessa contabilidade o informal, então ainda assim vai ser uma conversa morta, né? Vai ser uma conversa que não vai chegar aonde a gente deseja que chegue. E essa foi a minha manifestação nessa audiência pública ao qual eu me referia, que estava lá o líder do governo, que é o de Marília, como eu. Puxa vida, o negócio é complicado mesmo, né? É muito, então, é prazeroso, mas é bem complexo, e é por isso que eu digo que a gente não pode prometer resultado, a gente pode prometer, né? Existe uma diferença entre eficiência e efetividade. A eficiência é você tentar lançar mão de tudo que você tem à disposição para as melhores técnicas para buscar o resultado que é a efetividade. Efetividade eu não posso prometer, o que eu posso prometer é tentar ser eficiente dentro das minhas limitações, mas a nossa luta é essa. Mas você falou uma coisa que eu já estudei um pouquinho sobre isso, né? A questão da dignidade da pessoa humana, né? De ter um lugar.
E esse lugar, efetivamente, um lugar para viver. E esse lugar deve existir, né? Como você falou, e a estatística eu acho que é essa mesmo. Metade dos imóveis do Brasil não são regularizados. Isso quer dizer, não existem no mundo jurídico esses imóveis, né? E se não existe no mundo jurídico, o proprietário, né? Vamos colocar o proprietário entre aspas, não tem nada, né? Porque ele não pode vender, ele não pode dar em garantia, ele não pode, quando ele morrer, aquilo não vai validamente para os seus herdeiros, né? Então, realmente, coisas que não existem.